Você já ouviu falar que Goiás começou a cobrar ICMS na energia solar recentemente? Pois é, muita gente foi pega de surpresa com um aumento absurdo na conta de luz e não sabia nem o que fazer. Mas agora, o Tribunal de Justiça de Goiás tomou uma decisão que vai mudar o rumo dessa história. Será que essa cobrança caiu de vez ou ainda pode voltar? Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso a partir de agora. Oi, gente, é isso aí. Hoje a gente está dando pontapé inicial num quadro especial aqui no canal. Toda semana a gente vai trazer pelo menos um vídeo sobre regulação do setor de energia. Então, se você tiver dúvidas sobre procedimentos, regras de compensação, tributação, que é o assunto sobre o qual a gente vai falar hoje, todos esses assuntos que parecem muito complicados, é só você colocar a sua sugestão e a sua dúvida aqui nos comentários que a gente vai trazer conteúdo desses temas para vocês. Bom, agora vamos pro tema de hoje. A primeira coisa que eu preciso deixar muito claro aqui para vocês, quando o assunto é ICMS na energia solar, é que esse assunto não tem nada a ver com a Lei 14.300. Essa desinformação está correndo no setor. Mas a verdade, gente, é que a Lei 14.300, que criou o Marco Legal da Geração Própria, ela não tem poder, ela não tem competência para tratar de questões de ICMS, que é um imposto estadual. O que a lei fez foi criar um sistema de compensação, ou seja, um sistema de troca de energia. Eu tô frisando esses pontos porque eu vi gente defendendo que a cobrança é certa também porque existe uma comercialização de excedentes para a rede, mas isso não é verdade. Desde 2012, quando o sistema de compensação de energia elétrica foi criado, o que a gente tem, como eu comentei, é uma compensação, uma troca entre a energia que eu consumo da rede e a energia que eu devolvo para a rede. É exatamente por isso que nós entendemos, até mesmo enquanto setor, enquanto especialistas no assunto, que a gente nem deveria estar discutindo o pagamento de ICMS na geração distribuída. Mas esse assunto veio pra gente, a bola tá levantada e aqui a gente vai cortar. Feita essa ressalva, eu quero te convidar também para ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te explicar todo o contexto da cobrança do ICMS na geração distribuída e o que tem gerado também essa polêmica em Goiás. E apesar de eu estar falando aqui do caso de Goiás, também quero te dizer que o que eu vou te falar aqui se aplica aos outros estados. Para começar, para quem não sabe, o ICMS é um tributo estadual que é aplicado sobre a comercialização de bens e serviços, incluindo a energia elétrica. No Brasil, sempre que um consumidor compra energia da distribuidora, consome essa energia da distribuidora, ele paga o ICMS na conta de luz, pois aquela aquisição caracteriza um fato gerador de imposto. Lá em 2012, quando a ANEEL criou a Resolução 482 e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, os estados brasileiros, que são os entes competentes para tratar sobre ICMS, se reuniram e decidiram que, apesar de a gente estar falando de um sistema de compensação de energia elétrica, deveria sim haver o pagamento de ICMS pelo consumidor que gera a própria energia. É como se os estados tivessem decidido que o fato do consumidor compensar o consumo dele depois, devolvendo aquela energia para a rede, não apagasse o fato gerador originário que aconteceu no momento em que o consumidor puxou a energia que ele consumiu da rede. Aqui eu vou abrir um parênteses. O setor solar, como eu já adiantei, discorda dessa interpretação. Porque para nós, se não existe uma atividade mercantil comercial, a gente não tem o que tributar. Mas fato é que essa é a posição dos estados. E foi exatamente para tentar chegar no meio termo sobre esse assunto que em 2015 foi promulgado, veio o convênio 16 de 2015 do CONFAS. Esse convênio, ele autorizou os estados que tivessem interesse a conceder uma isenção de ICMS sobre a energia, então, que é posteriormente compensada. Apesar de todos os estados terem aderido ao convênio 16 de 2015 do CONFAS, inclusive Goiás, gente, é um dos estados fundadores do convênio. Alguns desses estados, ao longo do tempo, foram dando uma interpretação distinta para o convênio. Eles passaram a identificar que o convênio não autoriza a isenção de ICMS sobre a parcela da tarifa referente ao uso do sistema de distribuição e ao uso do sistema de transmissão. E aí, mais recentemente, no ano passado, em 2024, o estado de Goiás abraçou essa interpretação e foi feito um anúncio de que não só passaria a haver a cobrança de ICMS sobre a parcela TUSD da tarifa no estado de Goiás, como a gente também
teria uma cobrança retroativa dos últimos 3 meses referente ao ICMS que não tinha sido cobrado. Um ponto importante da gente ter em mente é, Bárbara, se o estado de Goiás resolveu cobrar esse ICMS, por que o retroativo foi apenas de 3 meses? Porque de acordo com a resolução 1000, gente, aquela resolução da ANEEL que fala dos direitos e deveres de um consumidor de energia elétrica, a gente não pode ter cobrança retroativa na conta de luz superior a 3 meses, tá? Então é isso que está por trás dessa determinação. Um outro ponto muito importante é que outros estados brasileiros já têm esse entendimento de cobrar ICMS na TUSD, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a gente nunca tinha tido o histórico de um estado cobrar retroativamente esse ICMS dos consumidores. Essa determinação feita pelo estado de Goiás, então, gerou muito barulho e muita confusão, tanto no setor de geração distribuída quanto nos próprios consumidores, que começaram a questionar, se ainda valeria a pena gerar a própria energia e 2, por que estava sendo tomada pelo estado de Goiás uma medida que acaba desestimulando o investimento numa tecnologia sustentável e renovável, como é o caso da energia solar. O assunto ganhou tanta repercussão, gente, e mostrou tanto a força do nosso setor, que 2 partidos que atuam no estado, o União Brasil, que inclusive é o partido do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o MDB, apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Goiás. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o que esses partidos eles questionam? Que é inconstitucional que o estado de Goiás cobre ICMS sobre a geração distribuída existente pelos consumidores no estado, exatamente porque essa geração distribuída é uma operação meramente de troca, de compensação e não uma operação mercantil. Então, defendendo esta tese, esses 2 partidos apresentaram essa ação direta de inconstitucionalidade. Ponto importante para você ter em mente, e é por isso que eu estou comentando com você, que esse é um tema que, apesar de aqui a gente estar falando sobre Goiás, ele interessa a outros estados, é que não é a primeira vez que um estado ou que um partido político apresenta uma ação de inconstitucionalidade sobre a questão do ICMS na geração própria de energia. No Mato Grosso, isso já foi feito e lá também a cobrança de ICMS foi suspensa em virtude dessa ação. Pois então, essa ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada pela União Brasil e pelo MDB, e uma semana depois da sua apresentação, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, por unanimidade, conceder a medida liminar para suspender a cobrança de ICMS dos consumidores que geram a própria energia no estado de Goiás. Mas o que significa essa liminar que foi concedida? E a gente tem que comemorar agora ou não? Gente, a liminar é um procedimento que a gente tem dentro dos processos judiciais para assegurar, quando o tema é urgente, que haja uma apreciação mais célere, com um efeito imediato sobre aquele tema, enquanto o tribunal, enquanto o judiciário consegue realmente se debruçar e analisar mais a fundo o mérito da questão. Então a liminar vem como se fosse um super analgésico que a gente dá para tirar aquela dor enquanto a gente descobre e discute o problema. Pois então, o Tribunal de Justiça de Goiás concedeu essa liminar, determinou a suspensão imediata da cobrança sobre o ICMS de todos os consumidores de Goiás. Mas, como eu disse, esse é um remédio imediato enquanto o tema continua sendo discutido. Essa liminar ter sido concedida não significa que a ação foi solucionada ou que ela terminou. Pelo contrário, essa ação direta de inconstitucionalidade vai continuar tramitando perante o Tribunal de Justiça de Goiás, até que ela receba uma decisão definitiva, uma decisão realmente da qual não caiba mais recurso. Isso ainda não aconteceu, mas mesmo assim, essa decisão do Tribunal de Goiás, ela já consegue fazer 2 coisas pra gente. Primeiro, é dar fôlego para o setor e para o consumidor, né? O setor porque pode continuar vendendo um sistema que é amplamente vantajoso e benéfico para o cidadão, e o cidadão porque já tendo feito aquele investimento ou pretendendo fazer, consegue
né, continuar tendo a economia ampla com isso que ele pretendia na sua conta de luz. Até que a decisão definitiva seja dada pelo Tribunal de Justiça, gente, é muito importante que a gente siga acompanhando este tema. Agora, dada essa liminar pelo Tribunal de Justiça, tem outra dúvida que eu tenho visto aparecer muito por aqui, que é a seguinte: Bárbara, essa decisão do Tribunal de Justiça, ela é aplicável a outros estados? Ou outros estados podem fazer a mesma coisa? Bem, essa decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, gente, ela não é aplicável a outros estados, porque essa ação direta de inconstitucionalidade era uma ação estadual. Foram 2 partidos processando o estado de Goiás pela cobrança de ICMS, e quem decidiu foi o Tribunal de Goiás. Então, ela não vincula, ela não é extensível a outros estados, mas, sem dúvida alguma, ela joga mais uma luz na direção de que o judiciário brasileiro está cada vez mais aberto à tese de que realmente não existe fato gerador para se cobrar ICMS do consumidor que gera a própria energia. Então, apesar dessa decisão de Goiás não se aplicar a outros estados, ela nos mostra que caso outros partidos, por exemplo, em outros estados queiram seguir o mesmo caminho, existe uma vontade do judiciário de abraçar essa tese. Então é um caminho extremamente possível. Agora, você que está aqui nos ouvindo, né, supondo que você seja de outro estado em que existe a cobrança de ICMS na geração própria de energia, você não precisa também ficar esperando, gente, que um partido tome a decisão de fazer essa ação. Cada consumidor pode sim procurar a defesa do seu direito perante o judiciário, mas quando é um partido político que faz isso, essa decisão ela vale para todos os consumidores. E quando é um consumidor individual, né, um indivíduo que busca essa tutela do judiciário, aí essa decisão só é válida realmente para aquele caso específico. Por isso que nós, enquanto setor, temos buscado cada vez mais movimentos, né, movimentações organizadas que consigam resolver os problemas do setor de forma mais ampla, como é o caso, por exemplo, do que a gente tem visto acontecer em Goiás. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou disso tudo e o que você acha dessa história e dessa decisão dos estados lá em 2012 de cobrar ICMS sobre a geração própria de energia. E se você ainda não deixou a sua curtida aqui nesse vídeo e não se inscreveu no nosso canal, se inscreve para você ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente vai soltar por aqui. Até a próxima!